paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus, seja com a sua vida e seja com a sua família, em nome de Jesus. Amados, nós chegamos em mais um ano, 2022. E sempre que nós viramos aí o ano, novos projetos, novos planos, sonhos, recomeços e oportunidades se fazem presentes na nossa vida. Quem não se viu planejando, por exemplo, entrar na academia? Esse ano vai ser diferente, vou começar logo cedo, voltar, a participar das atividades na academia. Outros vão dizer assim, eu quero voltar aos meus estudos, quero retomar as minhas atividades escolares, acadêmicas. Outros poderão dizer assim, bom, eu quero esse ano começar com uma dieta, preciso perder uns quilos, preciso aí fechar a boca. Outros poderão até dizer assim, eu tenho que me comprometer com alguém, comprometer mais com a família, me fazer presente, as atividades familiares, às vezes o ativismo, o trabalho, consome tanto a gente que a gente não tem aquele cuidar de estar com as pessoas que nos são tão especiais, tão caras, ou com a igreja. Às vezes o corre-corre nos rouba o tempo de estar na casa do Senhor, e a gente começa a justificar, não, é porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí o tempo vai passando, e a gente não vai participando das atividades da casa do Senhor. Enfim, são muitos os planos e promessas que nós fazemos no novo ano. O interessante, queridos, é que nesse período nós recebemos uma enxurrada de mensagens nas nossas redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, não faltam mensagens, tipo assim, dê amor e carinho e você receberá igualmente ou mais. Tenha paz no seu coração e voará tão alto que jamais será alcançado pelo mal. Brinde sem exageros e terá o equilíbrio, a vida. Creia que é capaz e alcançará seus objetivos. Acredite, uma boa ideia se transformará numa realização. Preserve a própria vida e respeite a vida alheia. Economize, mas com sabedoria. Não deixe de viver a vida por economia e nem se venda por dinheiro. Ame com intensidade. Não tenha medo de alcançar as estrelas. Esses e muitos outros jargões são comuns nesses dias, nesse período. São frases de efeito que procuram nos dar ânimo, um ânimo novo, como se a mudança do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro carregasse em si algum poder místico. É claro que eu não quero dissuadir você de comemorar as festividades de Ano Novo, não quero jogar um balde de água fria sobre você, sobre os seus planos, quem sabe, para a passagem de 2022 para 2023, longe de mim. De jeito nenhum, mas eu quero, na verdade, reforçar que qualquer mudança que acontecer, vai acontecer não apenas 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, poderá acontecer em qualquer ano desse e de outros anos, principalmente quando nós fazemos do Senhor a nossa maior prioridade, e é exatamente sobre prioridade para o ano novo que nós queremos trazer uma reflexão nessa noite. É sobre isso que nós queremos falar. Mas, queridos, quando nós olhamos para o ano de 2021, nós vamos ver que esse ano de 2021 também foi marcado por algumas dificuldades. Dificuldades essas que parece não quer nos deixar livre no início de 2022. Sofremos com a pandemia em 2021, perdas, lutas, sofrimentos, e começamos o ano de 2022 aí intercedendo por irmãos que estão enfermos, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a igreja do nosso Deus. Este ano foi um período marcado por mudanças inesperadas, diferentes rotinas, um novo olhar, inclusive a oportunidade de valorizar as coisas simples que às vezes passavam despercebidas. Passamos tanto tempo em isolamento, fechados nos nossos lares, que aprendemos ou reaprendemos a conviver com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Valorizamos coisas simples do nosso dia a dia que há muito não fazíamos. Refeições
com toda a família, devocionais diárias, e aprendemos a fazer coisas novas, como lives, né, e outras coisas mais que a internet nos ajudou a realizar durante esse período. Mas, queridos, apesar de toda a dor, de todas as lutas que vivenciamos em 2021, nós olhamos para 2022 desejando coisas boas. Ninguém olha para o futuro esperando coisas ruins. Não, nós projetamos coisas boas, sonhos, projetos. E cada um, acredito que tem os seus. Nessa última quinta-feira, aqui no culto de oração, nós estávamos orando exatamente sobre isso. A gente olhar com gratidão para 2021, porque nós podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. E olhar para 2022, sonhando com tudo aquilo que Deus poderá realizar em nós e através de nós. Mas o que será que Deus pode nos dizer sobre esse novo tempo? Será que há esperança em meio à crise que nós estamos inseridos? Nessa noite, amados, eu quero enfatizar com vocês 4 prioridades que a palavra de Deus nos revela e que eu acredito pode ser tomado como desafios por você, por essa igreja e por todos aqueles que nos acompanham nessa noite através do nosso canal no YouTube. Desafios para nossas vidas, para a nossa família, para a igreja, para esta nação em 2022. Em primeiro lugar, eu vejo como um dos grandes desafios que eu e você temos é com relação ao evangelismo missionário e à plantação de igrejas, a fim de que nós possamos levar a mensagem do evangelho àqueles ainda não alcançados. Nós temos uma grande responsabilidade para com essa comunidade do José Walter. Essa comunidade que nos tem acolhido, que nos tem abraçado. E nós, enquanto igreja, precisamos ser sal e ser luz nesse lugar. Mas além dessa prioridade, além da prioridade da evangelização, eu creio que nós também precisamos determinar como prioridade para o ano de 2022 o desejo de comunhão. Comunhão uns com os outros. Queridos, nós precisamos mostrar a importância da comunidade cristã e da comunhão dos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, através da mensagem do Evangelho, porque o que nos une é exatamente o Senhor. É o Senhor Jesus que nos une, é o Senhor Jesus que nos faz caminhar juntos, apesar das nossas diferenças. E como nós temos diferenças? Nós temos diferenças no nosso lar, entre o marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. Na igreja não é diferente. Nós temos diferenças, mas apesar das nossas diferenças, nós precisamos aprender a caminhar juntos, precisamos, como diz o apóstolo Paulo, prosseguir para o alvo. E há uma terceira prioridade que eu gostaria de apresentar à igreja, que é a ênfase no propósito de servir aos irmãos. Precisamos entender, queridos, que nós somos servos do Senhor, mas fomos chamados para o serviço. A diaconia, na sua terminologia, ela tem o sentido exatamente de servir, de serviço. E nós, enquanto igreja, somos chamados a servir uns aos outros também, inclusive nas suas necessidades. E finalmente, a última prioridade que eu gostaria de apresentar nessa noite, é o valor que o fruto da plenitude da bênção de Cristo tem para as nossas vidas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse fruto, para que fique claro qual é o sentido que Paulo vai fazer uso dele na sua carta aos Romanos. Eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Versículos 22 a 29. Mesmo assentado, você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim,
Depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Glória a Deus. Assim termina essa passagem, que nós lemos da santa, inspirada, infalível palavra de Deus. Que o Senhor escreva a sua verdade eterna em nossos corações. Queridos, nessa passagem do livro de Romanos, o apóstolo Paulo compartilha muito dos seus planos. E uma das coisas boas que nós podemos fazer é compartilhar os nossos sonhos, os nossos projetos com pessoas da nossa confiança. Pessoas que poderão estar orando conosco, acreditando naquilo que nós esperamos realizar. E o apóstolo Paulo, então, abre o seu coração, através dessa carta, àqueles irmãos em Cristo lá da cidade de Roma. E nessa noite, eu espero que ele também esteja fazendo isso com você, ele esteja escrevendo essa mensagem à sua vida. E o que aprendemos não apenas nos dá uma visão do coração desse grande homem, do grande missionário, do grande teólogo, do grande pastor, do grande plantador de igrejas que foi o apóstolo Paulo, mas também nos mostra o que nós devemos aspirar, desejar como cristãos. Quais devem ser as nossas prioridades, quer sejam elas individuais, quer sejam elas de forma coletiva enquanto igreja. E aqui nessa passagem nós separamos 4 prioridades que o apóstolo Paulo compartilhou com aqueles irmãos lá da cidade de Roma, e que também nessa noite está compartilhando comigo e com você. Eu quero que você esteja atento a todas elas, pois eu acredito que o Senhor as tem colocado para que as persigamos como alvos a serem alcançados no ano de 2022. Cada uma dessas prioridades, nós queremos abraçá-las enquanto igreja. A primeira prioridade, queridos, encontra-se na declaração de Paulo, registrada no versículo 22. Você pode acompanhar novamente a leitura do verso 22, que diz assim: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. E eu identifiquei essa primeira prioridade como o cuidado com o evangelismo missionário e plantação de igrejas. Talvez você diga assim: pastor, mas o que o versículo 22 tem a ver com evangelização e plantação de igreja? Será que realmente o pastor fez a exegese correta do texto sagrado? Mas, amados, a gente vai entender o versículo 22 lendo o versículo 20. Veja aí o que diz no versículo 20. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. O apóstolo Paulo, ele realizou 3 grandes viagens missionárias em todo o mundo conhecido daqueles dias. Ele saiu abrindo trabalhos, ele saiu pregando o evangelho, ele saiu levando a mensagem das boas novas de salvação, inicialmente aos judeus e depois aos gentios. E como Deus operou maravilhas através do ministério do apóstolo Paulo. É por isso que ele diz que ele fez questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que ele não viesse a edificar sobre alicerce de outro. Em outras palavras, Paulo queria ir a lugares aonde não existissem igrejas e cristãos, e ali então compartilhar o evangelho com pessoas que nunca tinham ouvido a mensagem do Senhor. Ele deseja então fazer um trabalho missionário pioneiro. Ele quer plantar igrejas em lugares onde não há igrejas. Essa era a visão de Paulo, e eu acho interessante porque, a partir dessa visão do apóstolo Paulo, muitos outros abraçaram esse mesmo ideal e levaram a mensagem da cruz aos mais distantes rincões da terra, locais mais difíceis, mais adversos, e muitos pagaram com a sua própria vida ao levar a mensagem da cruz. É por isso que o apóstolo Paulo diz num versículo, que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. É como se Paulo estivesse dizendo aos crentes de Roma: olha, eu quero visitá-los, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero gozar da alegria de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Porém, eu estive envolvido na implantação, na consolidação do trabalho de tantas igrejas, e isso fez com que durante muitos anos
eu não pudesse gozar da boa convivência com vocês, irmãos de Roma. Eu estive distante, mas o meu desejo era estar com vocês. Mas a minha prioridade foi levar o evangelho aos não alcançados. Queridos, certamente todos nós gostamos de compartilhar a palavra de Deus. O ide do Senhor Jesus para a sua igreja deve ser um alvo de todo cristão, não apenas aqueles que foram chamados para pastorear. Todos nós somos sal e luz desse mundo. Então eu acredito que todo crente se alegra quando, por exemplo, na escola, na faculdade, no trabalho, na sua vizinhança, pode compartilhar as boas novas de salvação. Quer seja através de um folheto, quer seja através de uma palavra, um testemunho que você dá, e isso é uma bênção nas nossas vidas. E Paulo está dizendo, o desejo dele era estar com os irmãos, mas havia uma tarefa premente, havia algo que ele precisava fazer. E é por isso que fez com que ele se atrasasse. Isso o impediu de estar com aqueles irmãos. É por isso que no versículo 22 ele diz, muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Ele queria estar com aquela igreja. Porém, ele sabia que a prioridade na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, era levar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. O que aprendemos, queridos, com o testemunho de Paulo, é que cada cristão deve ter uma preocupação crescente com a difusão missionária do evangelho. Ah, pastor, mas eu não sou missionário. Eu não sou missionária. Talvez a pastora Daíla, lá na cidade de Dondo, ou a missionária Ana Maria, cuidando do orfanato lá em Moçambique, sejam verdadeiras missionárias. Mas eu aqui, nas minhas atividades, meu trabalho que me consome tanto, os meus estudos que me absorvem tanto, queridos, todos nós somos chamados para sermos missionários do Senhor, aonde Ele tem nos colocado. Paulo mostra que essa era uma de suas prioridades. E a grande pergunta que nós queremos fazer nessa noite é se a pregação do Evangelho é uma prioridade na sua vida. Será que o ir e compartilhar o Evangelho, aonde ainda não foi compartilhado, é algo que anseia o teu coração por fazê-lo? Ou simplesmente você já se acostumou com a rotina das atividades que você está envolvido diariamente? E aí você não se sente mais impulsionado a pregar o Evangelho. Talvez você olhe para o seu passado e diga assim, ah, pastor, antes, olha, eu era muito envolvido. Eu evangelizava, eu ia para as comunidades e pregava o Evangelho, eu estava sempre falando de Jesus, mas hoje a coisa não está muito bem não, esfriou um pouco, ou esfriou muito. Queridos, é por isso que nós pensamos de trazer esta prioridade para as nossas vidas no ano de 2022, que possa arder em nossos corações a chama de pregar o Evangelho, que possamos levar a mensagem da cruz para aqueles que estão perdidos, que precisam ser alcançados, pessoas que estão ao seu lado, pessoas que às vezes precisam de uma palavra amiga, quer seja um parente, quer seja um amigo, quer seja até mesmo um desconhecido. Quantas vezes você não sentou no transporte coletivo ao lado de alguém, que você percebeu que havia necessidade de compartilhar a palavra, e você apenas emudeceu, silenciou-se? Você acha que isso é uma aspiração do seu coração de pregar o Evangelho? Ou será que isso é coisa do passado? Coisa que você fez quando ainda era novo convertido, e queimava no seu peito o desejo de levar a palavra de Deus? Queridos, precisamos entender que o Evangelho precisa ser anunciado, e a mensagem do Evangelho ser levada não pode se limitar apenas às pregações do púlpito dessa igreja. Nós iniciamos no decorrer de 2021 diversas atividades evangelísticas. Nós vimos aqui, por exemplo, a Blitz do Louvor, onde nós distribuímos literatura. Nós tivemos o evangelismo na praça, nós tivemos o evangelismo na cidade de Jardim 2, nós tivemos o evangelismo lá na UPA, nós realizamos, queridos, evangelismo de casa em casa, aqui nessa quadra em frente à igreja, e nós estaremos agora, em janeiro, fazendo a viagem missionária, lá no distrito de Cajuás, em Capistrano.
E todo mês nós queremos fazer um impacto evangelístico. Essa é uma ação que nós, enquanto igreja, precisamos valorizar e priorizar. Mas nós não podemos nos limitar a apenas um evento no mês. A evangelização precisa ser algo constante nas nossas vidas. Precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos tem dado. Não podemos nos calar. As boas novas de salvação precisam ser proclamadas. Existem milhões de pessoas neste planeta, queridos, que não ouviram o Evangelho. Aí você possa dizer assim, pastor, mas são pessoas que eu nem conheço. Quantas pessoas você tem acesso através das suas redes sociais? Às vezes eu fico impressionado com a criatividade das pessoas no uso das suas redes sociais. É incrível como as pessoas, às vezes, têm um alcance com as suas redes sociais. E nós, que temos o maior tesouro, o maior presente, o maior valor, às vezes nós simplesmente negligenciamos essa ferramenta que nos é tão útil. Ou simplesmente fazemos uso dela de forma mundana. Temos, queridos, a preocupação de que o Evangelho seja pregado e alcance aqueles que não foram alcançados, entre os nossos parentes, entre os nossos amigos, entre os nossos colegas de escola, faculdade, trabalho, vizinhança. Temos esse tipo de aspiração? Essa é realmente uma marca da igreja evangélica? Essa é uma marca da igreja Gileade José Walter? Será que nós estamos vivendo isso? Você sabe uma coisa? Talvez você diga assim, Senhor, envia missionários para a África, envia missionários para a Ásia. Mas, e se esses missionários fossem os seus filhos, os seus netos? Pastor, mas espera aí, são os outros. Meus filhos não. Eu quero que eles estudem, se formem, ganhem dinheiro, né? Venham para a igreja, mas aí esse negócio de ir para missões, ir para o interior, sei lá, do jeito que o mundo está difícil, quero não. Às vezes, amados, a gente precisa entender o valor real da mensagem do Evangelho, aquilo que nós priorizamos. Qual é a prioridade que nós temos dado à pregação do Evangelho nos nossos dias? Será que isso faz parte da nossa vida? Será que você tem colocado isso como um alvo no ano de 2022? Moody, ele estabeleceu uma prioridade na sua vida. O grande evangelista. Ele colocou diante do Senhor que não passaria um dia sem pregar o Evangelho a uma pessoa que não conhecesse a Cristo. E a história diz que um determinado dia, depois de muitos afazeres, trabalhando numa grande campanha evangelística que ia acontecer, reuniões em cima de reuniões, já tarde da noite, ele percebeu que não tinha pregado o Evangelho para uma pessoa. E rapidamente, ele já estava se agasalhando numa noite fria. Ele vestiu sua roupa e saiu pelas ruas de uma cidade que já se preparava para adormecer. E ficou procurando, até que encontrou uma prostituta. E ele foi aquela pessoa, e ele pregou a palavra de Deus para aquela vida. E naquela noite, aquela mulher, ela precisava ouvir a mensagem do Evangelho, e naquela noite ela entregou a sua vida para Jesus, e como fez diferença a mensagem que Moody levou àquela mulher. Queridos, quantas vezes Deus não nos tem dado oportunidades para levar a palavra para pessoas que precisam, para pessoas que carecem da mensagem do Evangelho. Mas há uma segunda prioridade, que nós queremos apresentar à igreja. Veja aí os versículos 23 e 24. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. E a segunda prioridade que eu vejo aqui, queridos, é a necessidade de comunhão dos santos. Precisamos priorizar a nossa comunhão uns com os outros. Nós precisamos aprender a conviver, e conviver bem. Precisamos valorizar a família, e aqui eu estou falando não a sua família, mas a família cristã Gileade José Walter, da qual todos nós fazemos parte. Precisamos chorar com os que choram, precisamos nos alegrar com os que se alegram. Pastor, eu gosto muito da segunda parte, alegrar com os que se alegram. Eu gosto de festejar. Foi festa, conta comigo.
velório, por favor, não me avise. Visitar no hospital, misericórdia. Queridos, família é isso. É nos momentos de alegria, é nos momentos de tristeza, é nos momentos de satisfação, é nos momentos de dor. Nós precisamos investir na comunhão dos santos. E como a gente pode ter comunhão com os outros se eu nem conheço o irmão? Se mal termina o culto, eu já saio desabando para casa. Nem consigo dar mais a paz do Senhor, porque agora eu já tenho motivo para não dar mais a paz do Senhor, por conta da Covid, por conta da gripe, eu não vou tocar em ninguém, e aí passou, e vai correndo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele estava já planejando uma nova viagem missionária, o desejo dele era ir à Espanha. Os estudiosos, alguns dizem que ele conseguiu fazer isso, outros que não. Mas independente dele ir ou não à Espanha, o que nós observamos aqui nesses 2 versículos, é que Paulo, ele tem o desejo de chegar a Roma, porque ele espera conviver com aqueles irmãos amados, ele espera compartilhar com aqueles amados irmãos. Queridos, nós temos ao longo de todo o ano reuniões aqui na igreja dos ministérios, mulheres no primeiro sábado, homens no segundo sábado, jovens no terceiro sábado, casais no quarto sábado. É um momento de confraternização, é um momento de estarmos juntos e às vezes nós não valorizamos isso. Precisamos ter esse tempo de boa convivência, de estarmos juntos, de sabermos da necessidade do outro, não apenas para orar e interceder por ele, que é muito importante, mas também de abençoar, de ver a necessidade do irmão e chegar junto. Reconhecer, queridos, que às vezes nós passamos por vacas magras, e Deus nos abençoa para sermos abençoadores daqueles que estão passando por momentos de dificuldade. Queridos, o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, perseguidor da igreja, ele não entendia o que era a comunhão de uma verdadeira igreja. Ele vivia dentro de uma religiosidade cerimonial, e a partir da sua convivência com o povo de Deus, ele pôde aprender o que era estar com o povo de Deus, comprado e lavado no sangue do Cordeiro, um povo que caminha na mesma direção, que tem o mesmo alvo, que espera chegar a Sião celestial. Esse é o nosso propósito. Podemos até ter diferenças com questão de gosto. Pastor, eu gosto mais de carne. Não, eu gosto é de peixe. Pastor, eu gosto de suco de graviola. Não, pois eu gosto de suco de uva. A gente pode ter os gostos mais diferentes possíveis, em qualquer área da nossa vida, mas nós não podemos permitir que essas diferenças nos separem, porque maior é aquele que nos une. Nós não podemos permitir que nada nem ninguém possa semear divisão no nosso meio. Precisamos entender que Cristo é aquele que traz a unidade ao corpo, à igreja. Essa congregação, queridos, a que Paulo escreveu, na sua maioria era formado por gentios romanos. Talvez algum tempo antes, jamais passasse na cabeça de Saulo se juntar com aquele povo. Era um povo que não conhecia o Deus de Israel. Como acredito também que jamais passaria para os romanos se juntar a judeus, pois eles eram considerados uma classe inferior. Mas naquele momento, tanto Paulo quanto aqueles cristãos estavam juntos. Queridos, aquilo que já foi motivo de separação no passado entre nós. Pastor, o meu time era esse. O meu time era aquele. Era uma briga entre os dois. Mas agora, nós temos um time. Nós temos o time do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos chegar aqui, eu sou de Paulo. Não, pois eu sou de Apolo. E os mais santos, eu sou de Jesus. Queridos, nós fazemos parte da família do Senhor. Nós somos comprados e lavados no sangue do Cordeiro de Deus. E um dia o Senhor Jesus vem buscar a sua noiva. E todos nós faremos parte desse encontro. É isso que eu quero que você aprenda nesses versículos 23 e 24. Todo cristão deve ter um desejo crescente de comunhão com o seu irmão em Cristo. Não permita que nada venha a trazer a discórdia. Às vezes, quando a gente fala para casais, às vezes a gente fala, por exemplo, de pequenas raposinhas que mordiscam o nosso relacionamento. Às vezes é uma toalha molhada que é deixada em cima da cama. Às vezes é a pasta de dente que é amassada de forma irregular. E aquilo parece que vai minando, aquilo vai destruindo. Queridos, bobagens.
que às vezes a gente dá uma grande repercussão, mas coisas que a gente precisa tratar enquanto ainda são pequenas. É por isso que quando nós estamos enfrentando dissabores, lutas na casa do Senhor, nós não podemos fechar os olhos, nós precisamos encarar, batalhar e vencer, mas vencer juntos. Não é lutando um com o outro, mas é lutando juntos para servir melhor ao nosso Deus. Há uma terceira prioridade, queridos, que nós encontramos nos versos 25 a 27, que diz assim: agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso e de fato são devedores a eles, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. E a terceira prioridade que eu vejo aqui, queridos, é o propósito de servir aos irmãos. É interessante, porque o apóstolo Paulo está dizendo: olha, irmãos, há uma grande necessidade em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, na sua maioria, era composta por judeus convertidos. E havia muitos pobres. No livro de Atos, nós vamos ver várias passagens falando da pobreza em Jerusalém. Até porque foi onde aconteceu as primeiras perseguições. E aí, aqueles cristãos gentios de diversas igrejas espalhadas no mundo grego, né, o mundo gentil, elas fazem uma oferta para abençoar os pobres de Jerusalém. Paulo está dizendo: olha, vocês, gentios, foram abençoados com bênçãos espirituais pelos judeus. E agora, vocês podem abençoar com bênçãos materiais a eles. E Paulo está dizendo, queridos, a necessidade de servir aos irmãos. Às vezes nós temos dificuldade de servir um ao outro. Parece-me que nós desde cedo somos criados dentro de um sentimento de superioridade. E a gente quer sempre destaque. A gente sempre quer estar na crista da onda. Queremos ser o cara. Nós não queremos dar o braço a torcer. Hoje de manhã eu precisei ir rapidamente ao mercantil, né? E aí, eu estava passando no corredor, muito cheio, e uma senhora estava com o carro parado. Eu, com licença. E ela nada. Eu disse, com licença, nada. Aí eu cheguei pertinho do carro e empurrei um pouquinho. Aí ela, vai passar por cima de mim? Eu disse, meu Deus. As pessoas estão assim, com os nervos à flor da pele, porque ninguém quer se humilhar, todo mundo quer se exaltar. Precisamos, queridos, entender que o servir um ao outro é uma característica da igreja, a ser perseguida diariamente, e é difícil, porque o mundo vai na contramão disso. No mundo nós aprendemos que nós precisamos ser servidos, queremos sempre ser servidos. A minha geração é uma geração onde se gostava muito do título de doutor. E naqueles dias só haviam 3 doutores. Era o doutor médico, era o doutor advogado e era o doutor engenheiro. Então, se você fazia uma faculdade que não era um desses 3 doutores, não tinha grande valor. Hoje, boa parte desses doutores já foi substituído, né? Nós temos outras áreas que são muito mais valorizadas. Mas, queridos, o desejo de destaque continua. Nós queremos projeção, nós queremos brilho. Nós não queremos estar na constelação brilhando com os outros. Nós queremos um brilho solitário, queremos brilhar mais do que qualquer outro. Esse é o mundo que nós vivemos, que nos empurra nessa direção. Mas enquanto igreja, nós precisamos entender que a nossa jornada não é para aquele que chega primeiro, mas chegarmos juntos nas mansões celestiais. O Senhor tem preparado para a sua noiva, e a noiva do Cordeiro é formada por vidas espalhadas nos 4 cantos da terra, que foram compradas em Cristo Jesus. Não é uma denominação. Eu posso amar a minha denominação, eu posso valorizar a minha denominação, mas no céu não vai existir a denominação Gileade. No céu vai existir a denominação comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Precisamos entender isso. Estamos apenas de passagem aqui. Somos apenas peregrinos. O nosso porto seguro é a glória. E por último, queridos, nós encontramos
A quarta prioridade, nos versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo diz assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto: irei à Espanha e visitarei vocês de passagem, sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. E a quarta prioridade é buscar o fruto na plenitude da bênção de Cristo. E você pode perguntar: pastor, mas que fruto é esse? Será que esse fruto é aquele fruto que Paulo escreveu? O amor, domínio próprio, mansidão, será que é isso? A gente vai perceber que não, queridos. A gente vai perceber que Paulo está fazendo referência a um fruto que ele está levando para os irmãos necessitados. É um fruto de doação, é um fruto de entrega. E ele faz isso na plenitude da bênção de Cristo, ou seja, o ato dele se entregar, dele se doar à igreja, ou dele levar uma doação, ele não é para aparecer. Não é aquela coisa assim, eita, a oferta, deixa eu ver aqui, procurar aqui, mostrar aqui que hoje eu vou dar 10 reais. Aqui, botar aqui na minha perna, aqui para os irmãos verem que eu estou dando hoje 10 reais. Opa, estou colocando 10 reais, botar 100, né? 10 reais, 10 reais. 100 reais. Né? Aí quando vai dar uma oferta de 2 reais, a massa aparta assim, o irmão passa, só um instante, irmão. Queridos, aquilo que nós fazemos, o verdadeiro fruto de doação, não precisa ser visto pelos homens, ele é reconhecido por Deus, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Vocês se lembram da viúva, a oferta da viúva pobre? Ela não tinha nada, mas ela deu tudo que tinha. Tudo que tinha ela entregou ao Senhor. Isso faz diferença, não é como aquele religioso que bateu no peito, que mostra a sua intenção para os outros, para ter o reconhecimento público. O que adianta a gente ter o reconhecimento dos homens e não ser reconhecido por Deus? O verdadeiro reconhecimento é Deus que nos dá. É isso o sentido desse fruto na plenitude de Cristo, na plenitude da bênção de Cristo. Infelizmente, alguns em nossos dias inverteram essa prioridade. Querem receber, querem ganhar, querem possuir. Não que seja ruim a gente ganhar, a gente ter alguma coisa, não, queridos. É muito bom a gente ter um bom carro, ter uma boa casa, ter bens, tudo isso é bom e a gente trabalha para isso. A questão toda é quando nós priorizamos isso. Quando isso rouba do nosso tempo de ler a Bíblia, de orar, de estar com a família, de estar na casa do Senhor, de buscar a presença do nosso Deus. Aí que é o erro. Olhem, não apenas para o seu umbigo, mas olhem para o horizonte, para aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. E não somente na sua vida, mas através de você. Você precisa ser bênção. Vocês lembram da palavra de Deus para Abraão? Ser tu uma bênção. Seja você uma bênção para as nações, uma bênção para a sua vizinhança, uma bênção para os seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Seja uma bênção na igreja. Essa passagem, querido, serve de alerta para nós cristãos que vivemos sendo bombardeados pelo consumismo. E nesse final de ano, como isso aconteceu? Nós somos como que impulsionados para isso. Eu tenho que mudar de roupa, eu tenho que comprar uma roupa nova, eu não posso usar a mesma roupa que eu usei no Natal, tem que ser uma nova roupa agora no ano novo. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E o consumismo, aquela coisa de você ser refém do consumo. É claro que nós podemos consumir. É claro que a gente pode ter uma mesa farta. É claro que a gente pode oferecer coisas boas à nossa família. É claro que a gente pode presentear o pastor, sem problema nenhum, ele vai receber de bom grado. Mas, amados, a nossa vida não se limita ao consumismo. Tirando o presente do pastor, pode cortar tudo. Amados, a gente precisa entender, valorizar esse fruto que é tão maravilhoso, que é a doação. Nós realizamos aqui ao longo do segundo semestre de 2021 a campanha do Bom Samaritano. E com essa doação que alguns irmãos fizeram, nós pudemos abençoar diversas famílias e irmãos aqui da nossa igreja. Nós hoje estaríamos recolhendo o quilo do amor para formar as cestas básicas, para abençoar famílias aqui da igreja. Nós precisamos ter a visão da doação, nós precisamos ter a visão do compartilhar. É isso que nos une, é isso que nos chama à mesa do Senhor, compartilhar o pão e o vinho.
Eu não sei quais são as suas prioridades no ano de 2022, mas eu gostaria de sugerir a você essas 4 prioridades: a evangelização, o servir, a doação através do amor, a comunhão. Comunhão que às vezes nós esquecemos, ou só nos lembramos na ceia do Senhor.